Ué, me mandaram chamar o esporte, mas cadê o Felipe Bueno? Cadê o Felipe Bueno? Onde é que tá o homem? Tá por aí, Chico? Mal e o Felipe Bueno? Ele tá aqui. Cadê o Felipe Bueno? Coloca na tela. Lá do Beira-Rio. Tô vendo 2 craques de bola aí, hein? Fala, Felipe. Tudo bem, Samuel? Boa tarde aí pra ti. É exatamente, 2 craques de bola, né? Um jogava com a camisa 10, o outro jogava com a camisa 9. Esse aqui, ele fez um pouquinho só de sucesso a mais, entendeu? Jogou na Argentina, jogou em tudo que foi lugar, fez gol, conquistou taça por onde passou. E justamente por isso, Samuel, e também por toda a identificação que ele tem aqui com o Inter, foi feito um convite muito especial, e eu já agradeci a ele fora do ar aqui, de que ele estivesse com a gente, e ele vai estar com a gente, na transmissão de amanhã. Inter contra a Seleção do México, ao vivo, o jogo começa às 9 horas da noite. É claro que durante o dia nós vamos ter toda uma programação diferenciada. E o Yarley, histórico, lendário, jogador do Internacional. Para aquele telespectador que daqui a pouco não está tão lembrado assim do Yarley, aquele time lá de 2006, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Aquela jogada contra o Barcelona, Samuel. Ele fez a jogada e deu o passe para o Adriano Gabiru. Yarley, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Prazer estar falando contigo. Prazer é meu. E obrigado pelo convite. Agradecer ao Rogério, a toda a turma, a toda a equipe da Record. Ainda não tinha participado da Record, né? Participei de várias emissoras, por isso o convite de pronto, né? Porque vocês, um profissionalismo exemplar, eu acompanho. Então, obrigado aí pelo convite. Deixa eu perguntar primeiro pro Yarley, ex-jogador. Um time de futebol enfrentar uma seleção de futebol não é algo tão normal assim. Não é tão normal. Mas assim, eu não vejo com muito problema, né? São 11 contra 11, não vai ter problema, as regras são as mesmas. Futebol, a bola. O que pode pesar no jogo de amanhã é só um pouquinho mais de ritmo de jogo por parte do Internacional, que iniciou agora os seus trabalhos. Em termos de preparação para um começo de ano, assim, o treinador fala alguma coisa diferente, o treinador fala tudo igual, é um primeiro jogo, é um primeiro teste de um ano que está começando agora, Yarley, e vai terminar só lá em dezembro. Ainda o papo, a conversa é diferente da competição. É um momento de preparação, tem um pouquinho mais de paciência, tanto parte do torcedor como da comissão. Então é mais o que? Aprimorar um pouco essa parte tática, física, né? E evoluindo dentro desse ritmo de jogo, porque a competição do estadual já está aí próximo, né? Batendo na porta, semana que vem. E é um estadual importante para o Internacional. Então, a conversa mais de ajustar ali as pocas e os parafusos. Agora, falar do Inter, nenhuma novidade para ti. E falar do México também, nenhuma novidade para ti também. Não, porque é um país que acompanho, joguei no México. E uma informação, não sei se que tem tudo a ver, né? O meu filho nasceu no México. Eu não sabia. Olha só que legal. Pouca gente sabe, então... Filho mexicano. Desse contexto que a gente armou aqui, tem tudo a ver, né? Eu, identificado com o Internacional, joguei no México e tenho um filho mexicano. Eu não sabia desse detalhe, Ara, eu não sabia mesmo. Em termos práticos, enfrentar jogadores do México, a gente tem a impressão de que o México é muito parecido com o Brasil. É isso mesmo? Não. É parecido. Eles têm bastante jogadores brasileiros lá no campeonato. Sempre gostaram. São apaixonados pelos brasileiros. Vários treinadores brasileiros. Mas o modelo é diferente. O estilo é diferente. É um jogo mais de jogo de posição. Um jogo mais cadenciado, de toque de bola, com bastante amplitude. Então, muda um pouquinho aí o modelo. Me corrija se eu estiver errado, mas foi o próprio Brasil, os próprios jogadores brasileiros que ajudaram o México a ser o que é no futebol e a gostar tanto de futebol, principalmente pelo Pelé na Copa de 70, não é? Sem dúvida. O Pelé deu toda essa visibilidade, todo esse status que o México tem hoje, né? E abriu todo esse mercado. E o mexicano é espetacular o que ele gosta de futebol. Todos os estádios lotados, vibra mesmo. Eu fiquei receoso quando eu fui jogar lá, mas fui muito bem recebido. Jogava no Dourados, que hoje está na segunda divisão, jogava com a 10. Depois o Maradona foi para o Dourados e
eu fico muito feliz porque até hoje tem camisa do Yarley lá na lojinha. Então, deixei uma marcazinha lá também. Legal. Acho que o trabalho foi bem feito. Bastante bem feito. Ô Samuel, você tem alguma pergunta, alguma curiosidade aqui? Pedro Yarley está à sua disposição. Tá, o placar do jogo, ele deve saber o placar. O cara entende tudo de futebol, conhece a seleção do México, conhece a seleção do Internacional, então me dá o placar do jogo, Yarley. A perguntinha é simples do Samuel. Já que tu conhece o Inter, já que tu conhece o México, a seleção do México, ele só quer saber o placar do jogo. Mas se empate, ficava todo mundo feliz. Bom, mas para começar o ano, Internacional 2-1. Para começar bem, com o pé direito, né? Vai estar lotado, 40 mil pessoas. Apresentação aí dos jogadores para a nova temporada. 2-1 para o Internacional. Ô Samuel, deixa eu aproveitar que o Yarley está aqui ao lado e deixa eu colocar um outro jogador bastante emblemático aí na história atual do Inter, porque Rafael Borré tem um recado para o torcedor colorado. Boa. Vamos conferir. Na tela. Nesta quinta, 9 de la noite, o primer jogo de Inter no año. Es aquí en la Record Guaíba, o por los Play Plus o streaming de la Record. Es su pasión en campo. Oh, legal, hein? Pois é. Que convite especial, né? A gente já sabe, o Yarley já falou aqui também, serão mais de 40 mil torcedores amanhã aqui no estádio. Mas, Samuel, nem todo mundo tem a possibilidade de vir, nem todo mundo tem a possibilidade de estar aqui em Porto Alegre ou próximo à capital, e aí entra a Record na parada, né? Entra a Record Guaíba. Para quem conseguir estar na frente da televisão, muito simples. Só ligar na Record Guaíba para acompanhar. Para quem não estiver na frente da TV, Play Plus, o streaming da Record. O Play Plus pode ser pelo celular ou pode ser também pelo computador. Ah, eu acho muito chato acompanhar naquela telinha ali. E é chato mesmo, né? É muito pequenininho. Abre no computador. É totalmente gratuito, é só fazer um cadastro, entra lá, transmissão ao vivo, de graça para todo o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil também. E mais do que isso, para quem quer vir ao jogo e ainda não comprou, daqui a pouco está um pouco mal, pode colocar na tela aí, por favor. Não é novidade nas nossas redes sociais, não é novidade na nossa programação. Já está aparecendo aí na tela ou não? Tá na tela. Então tá na tela. É um par de ingressos. Um par de ingressos. São 2 ingressos para a mesma família, pai e filho, esposo, marido e mulher, irmãos, vô e vó, quem quiser concorrer, @Record TV RS Oficial no Instagram. Entra lá, sigam todos os passos que estão lá descritos, por favor. Sigam todos os passos, porque em outros sorteios de camiseta e tudo mais, teve gente que não seguiu e acabou sendo desclassificado. Cumprindo todas as regras, vai estar concorrendo a esses ingressos que o Samuel vai anunciar o vencedor ou os vencedores amanhã, aqui mesmo dentro do Balanço Geral. O Eduardo Carvalho está em outro ponto muito interessante aqui do estádio Beira-Rio. Já entrevistei o Yarley lá dentro, inclusive, que é o Museu do Internacional. Para a gente conhecer um pouco mais dessa história, o Edu, ao vivo, traz para a gente outros detalhes também aqui do complexo do estádio Beira-Rio. Tudo bem, Edu? Boa tarde para você. Oi, Felipe. Muito boa tarde para você, para o Samuel e todos que nos acompanham na tela da Record Guaíba. Já naquele clima pré-jogo, né? Aquela expectativa boa para o duelo de quinta-feira contra a seleção mexicana. E agora a gente fala ao vivo do estádio Beira-Rio, mas do Museu Colorado, para trazer um pouco desses bastidores dos duelos do Inter contra seleções. A gente inclusive pediu para o pessoal do museu fazer um levantamento com base nos livros atos das partidas do Inter. E a gente chegou à conclusão, na verdade o pessoal chegou à conclusão aqui, que são 41 partidas do Inter contra seleções. 22 vitórias do Colorado, 11 derrotas e 8 empates. Sendo a primeira delas, o primeiro jogo contra a seleção do Uruguai, foi inclusive a pior derrota para o Inter nesses confrontos, 4-0 para o Uruguai. E o último jogo foi em 2002 contra o Equador, fora de casa, vitória do Inter por 2-1. Nós inclusive falamos isso ao longo da semana. E aqui no Museu do Inter a gente tem várias referências dessas partidas, desses duelos, e a gente também está buscando referências ao México, já que esse é o adversário do Inter na quinta-feira e que inclusive já esteve em Porto Alegre jogando nesse estádio aqui.
estádio dos Eucaliptos, que foi utilizado na Copa de 50. A seleção mexicana já esteve aqui em Porto Alegre e participou de partidas. Guilherme Bach é supervisor do Museu do Inter, ele que gentilmente nos recebe aqui para contar um pouco dessas histórias, mostrar esses pontos tão legais aqui do museu. Guilherme, obrigado por nos receber, cara. O Inter, então, tem essa relação com as seleções, já fez várias partidas, e a seleção mexicana também tem várias conexões com o Inter, né? Como é que é isso, boa tarde? Pois é, vocês nos perguntaram, né, no nosso trabalho aqui de resgatar e de preservar a história do Inter. A gente tem esse conhecimento, e a primeira coisa que me vem à cabeça, né, são esses 2 jogos do México no nosso antigo estádio dos Eucaliptos. Sediou a Copa do Mundo de 1950. Iugoslávia e... Contra a Iugoslávia e a Suíça, né? Foram 2 jogos da seleção mexicana aqui em Porto Alegre, no nosso antigo estádio, aqui próximo do bairro do Menino Deus. Bom, e aqui a gente está mostrando essa parte aqui do museu, né? Que tem uma linha do tempo com as conquistas do Inter, tem a maquete dos Eucaliptos, e aqui a gente já tem, inclusive, a base da equipe do Pan-Americano de 1956. A base desse time aqui era formada principalmente por jogadores do Inter, e foi disputado aonde, Guilherme? Foi no México também, né? A seleção gaúcha representou o Brasil nesse torneio, né? Contra todos os outros times da América do Sul, Central, do Norte, né? Eram 8 jogadores colorados, 7 deles titulares. Aquele time, né, que contava principalmente com Bodinho, Larry, os mais antigos vão se lembrar bastante. Que legal, a gente tem diversas partidas, né? Esse levantamento feito aqui pelo pessoal do Museu do Inter, aliás, um trabalho histórico importantíssimo, né? De preservar todo esse lado do Internacional, e eles têm esse cálculo aí de 41 partidas com 22 vitórias do Inter. A gente falou do último jogo, né? Que foi contra a seleção do Equador, foi em 2002, foi fora de casa, 2-1 vitória do Inter, mas a última partida aqui no estádio Beira-Rio foi no ano de 1994. O Inter enfrentou a seleção da Nigéria, se eu não me engano, foi isso? Isso, é o aniversário de 25 anos do Beira-Rio, a época, né? E o Inter enfrentou a Nigéria. Era um torneio festivo, né? Com outras seleções também. Foi uma partida amistosa, né? Contra a Nigéria, e aquela Nigéria que depois eliminou o Brasil nas Olimpíadas de 96. Então foi uma vitória do Inter, né? Pois é, e aqui a gente também está se aproximando no museu, claro, das outras partes das conquistas do Colorado, né? E aí tem uma ligação também muito especial com o México, já que a Libertadores de 2010 foi conquistada justamente contra uma equipe mexicana, né? Contra o Chivas. A gente vai inclusive chegar na conquista agora. Além disso, a gente tem aqui no museu, nessa parte superior, o cinegrafista Rafael Batista vai mostrar flâmulas de diversas seleções que enfrentaram o Colorado. A primeira delas que a gente consegue mostrar está aqui atrás, a Seleção Nacional de Futebol da Costa Rica, então também enfrentou o Inter. Mais para cá a gente tem outras seleções, tem, se eu não me engano, a Federação Venezuelana também tem aqui uma federação, está um pouco mais para frente, e outra que a gente tem aqui, a gente tem a da Hungria, que foi inclusive uma das primeiras a jogar no estádio Beira-Rio. Aliás, sobre a inauguração do estádio Beira-Rio, é importante a gente destacar também, contou com a participação de seleções, né? Como é que foi isso, Guilherme? Isso, em 69, né, no mês de abril, enquanto o Inter comemorava 60 anos, foi inaugurado o Gigante da Beira-Rio, e aqui teve o Festival Gigante, como foi chamado, grandes times do futebol mundial vieram, entre eles algumas seleções, né? A primeira partida mesmo foi contra o Benfica, o Inter contra o Benfica, mas também teve aqui a seleção da Hungria, que havia sido campeã olímpica, a seleção peruana, do Teófilo Cubillas, que era um grande craque, e principalmente a seleção brasileira do Pelé, né, que no ano seguinte acabou sendo campeã mundial, tricampeonato do Brasil. E aqui a gente tem a Sele Inter, né, que participou das Olimpíadas de 84. Inclusive, a medalha está aqui, se eu não me engano, a primeira vez que o Brasil conquistou uma medalha nas Olimpíadas. Isso, o Brasil até 84 havia disputado 6 Jogos Olímpicos, né, no futebol masculino, e nunca havia ganhado uma medalha. Então precisou desses 11 jogadores colorados que formaram a base da seleção brasileira. Era o time inteiro do Inter, à exceção do Rubem Paz, que era o craque do time, mas era uruguaio, não podia jogar, né? Entre eles tinha Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão, Dunga, né? O futuro capitão da seleção brasileira. E principalmente o Pinga, né? A gente agradece ele porque ele trouxe essa medalha e essa camiseta, né, do acervo dele. Ele emprestou aqui para o Museu do Inter. Que legal, né? Aqui a medalha dos Jogos Olímpicos de 1984 e a camisa também cedidas aí pelo Pinga. Bom, a gente está nessa expectativa pré-jogo. A seleção mexicana já está em Porto Alegre, inclusive hoje pela manhã eu
e a equipe de reportagem da Record Guaíba, a gente esteve no hotel onde a seleção está hospedada. Eles devem sair para treinar por volta das 5 horas, vão até o centro de treinamentos do Inter, aí é esperado que eles falem também com a imprensa, não devem se manifestar antes disso. De manhã a movimentação por lá era bem baixa, os jogadores ainda estavam tomando café, se arrumando, ainda iam fazer alguns trabalhos no hotel antes de continuar com as atividades do período da tarde. Mas a repórter Dani Deletese acompanhou a chegada da seleção mexicana aqui em Porto Alegre, inclusive com alguns torcedores mexicanos que vão acompanhar essa partida direto do Beira-Rio. A gente confere tudo agora na reportagem no Balanço Geral. A seleção mexicana chegou a Porto Alegre no final da tarde de terça-feira de forma discreta. Alguns atletas pararam para dar autógrafos e tirar fotos no saguão do aeroporto Salgado Filho. O torcedor gremista também levou algumas recordações para casa. A sorte e ganhar do Inter, né? Sempre. Quanto o Inter tem que estar a 1000, né? Tu veio secar? Torcer e, né? Tudo um pouco. Quanto o Inter vale tudo. 23 jogadores compõem a delegação. O grupo é bem jovem. O técnico Javier Aguirre convocou apenas atletas que atuam no México. A seleção veio de Buenos Aires e retorna para a capital argentina após a partida contra o Inter, pois outro amistoso está marcado por lá contra o River Plate no dia 21. A delegação veio direto para este hotel no bairro Moinhos de Vento. Jogadores e comissão técnica foram recebidos por torcedores. E pela animação deles, o resultado da partida na quinta-feira é o que menos importa. México, Brasil! México, Brasil! México, Brasil! Héctor Chaves, conhecido como Caramelo, já foi para 10 Copas do Mundo e assistiu a mais de 500 jogos da seleção mexicana. Ele conta que assim que soube do amistoso, comprou a passagem para o Brasil e garantiu hospedagem no mesmo hotel dos jogadores. México ahorita no puede jugar con selecciones porque todas las selecciones andan compitiendo para el Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá ya tenemos el boleto y no nos queda más que enfrentarnos a los clubes. Clubes de gran envergadura, de gran importancia, como lo es el Inter, uno de los 3 mejores equipos en Brasil. Mais Inter es un gran club, 2 Libertadores, un Mundial de Clubes. Como dijo mi papá, uno de los mejores equipos de Brasil y pues sabemos que va a ser un partido muy difícil. Venimos con una selección muy joven y pues esperemos que sea un gran partido y que lo gane el mejor. Ele, o filho e um amigo passaram o dia turistando na capital gaúcha e, claro, visitaram o estádio Beira-Rio. Un estadio magnífico, una estructura muy hermosa la que se le tiene, todo eso a raíz del Mundial de Brasil 2014 que se remodeló ese estadio. Total, ayer la pasamos formidable, estuvimos ahí, nos sentamos en la banca del equipo local, ya tenemos exactamente dónde nos va a tocar el asiento ahora en la quinta feria. Y bueno, una experiencia inolvidable, compramos algunos souvenirs del Inter y nos vamos contentos de haber visitado y haber pisado la grama del estadio. Esperamos este jueves que se disfrutar un buen partido con el Inter. O primeiro treino do México na capital gaúcha será na tarde dessa quarta no CT Parque Gigante. 40 mil torcedores já estão confirmados para o amistoso na quinta-feira, às 9 da noite, que terá transmissão exclusiva na TV aberta da Record Guaíba para todo o Rio Grande do Sul. Creo que va a estar ahí de 40,000 espectadores, creo que sí, porque va a ser un buen partido para los dos. As cores da bandeira mexicana já podem ser vistas no Beira-Rio. E até a hora da partida, os torcedores vão vibrar bastante pelas ruas de Porto Alegre. Chiquitibuna la bomba! Chiquitibuna la bomba! ¡A la Río! ¡A la Bao! ¡A la bomba! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! Que animação desse povo querido mexicano que está aqui na capital gaúcha. Sejam bem-vindos, aproveitem bem a nossa cidade, curtam a nossa cidade, né? Mas não voltem com vitória, não. Vamos torcer pro Coloradaço, nosso time aqui do Rio Grande, nosso representante brasileiro nesse jogo internacional que vai acontecer aqui na capital gaúcha.
Mais de 40 mil ingressos já vendidos. Eu estava atualizando agora com a nossa produtora Bruna. Ainda tem ingressos, alguma coisa ainda tem, viu, pessoal? Quem está interessado em ir para o jogo, assistir lá no Beira-Rio, vai lá, tem ainda alguns ingressos à disposição para o torcedor. E quem não quer pagar, aí vai lá no Instagram da Record e participa do nosso sorteio. Tem um casal de ingressos lá à disposição de vocês, né? Vai lá, tem esse par de ingressos para quem ganhar lá, já pega amanhã e já vai pro estádio. Certinho? Valendo? Então participa. Vamos que vamos. Como é que é, Chico? Se o Ligeirinho vai jogar? O Ligeirinho, arriba! O Ligeirinho, eu não sei qual deles é no México ali, o Ligeirinho. Quem mais tem de personagem? O nosso Chaves, né, do México, o falecido Chaves, né, gente? Quanta alegria trouxe na minha vida, quantos episódios eu assisti, todos eu acho, hein? O X-Perito, né? Que aqui ficou o Chapolin Colorado, né? Que vai torcer pra quem hoje, hein, Jonathan? O Chapolin Colorado vai torcer pra quem hoje? Pra quem ele torce? Hein? Hoje não, amanhã? Vai torcer pra quem? Hoje pro Juventude, amanhã pro Inter, hein? Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia? Vai torcer pro Internacional por ser colorado ou vai torcer pro México por ser mexicano? Muito bem, jogão de bola, pessoal. Todos os detalhes passam aqui pela Record Guaíba desse jogão de bola. O elenco principal, agora vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco do Grêmio. O elenco principal do Grêmio retoma os treinos para o início da temporada, gente. Aí, ó, o povo treinando, ó. Os trabalhos seguem intensos desde ontem. Hoje os treinos foram retomados com atividades nos 2 turnos. A primeira sessão foi às 10 horas da manhã e o segundo treinamento está programado para a equipe para as 17 horas. Certamente para escapar do calorão, né? Tá difícil durante a tarde, tá quente. Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na semana que vem, dia 22, contra o Brasil de Pelotas, em jogo no estádio Bento Freitas. 10 horas da noite lá no Bento Freitas, dia 22, Brasil de Pelotas e Grêmio. Retomada para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. E hoje, gente, tem jogão de bola. Boca Juniors e Juventude se enfrentam na noite desta quarta-feira, neste amistoso internacional, pela pré-temporada 2025. Juventude que já está concentrado lá em Rosário, onde vai ocorrer essa partida. O time gaúcho chegou ontem à noite à cidade argentina. Os times vão a campo no gramado do San Nicolás. A equipe alviverde, o Juventude, estreia no Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, diante do Ipiranga. O técnico Fábio Matias não contará com o zagueiro Danilo Boza, que não viajou à Argentina e pode estar deixando o clube. Aos 43 anos, Nenê está disposto, toda a disposição do mundo, né? Inclusive para esse amistoso, E a enquete do dia é a seguinte, vamos lá, vamos lembrar o nosso telespectador, a nossa telespectadora, quem tem o confronto mais difícil? Confronto mais difícil hoje e amanhã. Hoje, Juventude contra o Boca ou é o confronto de amanhã? Internacional contra a seleção do México, hein? Participa com a gente, hashtag Inter ou hashtag Juventude lá no 98911-2717. Certinho? Vamos voltar para o estádio Beira-Rio, palco do jogo da noite de amanhã. Felipe Bueno e Yarley. Diga, Felipe. Deixa eu colocar o Yarley também, Samuel, nessa pesquisa que a gente está fazendo hoje. Samuel está perguntando lá no programa qual amistoso é mais difícil. Do Inter contra a seleção do México ou do Juventude contra o Boca? Acho que é do Juventude, viu? Eu votei nesse antes de sair também. Porque o Boca Juniors lá dentro é uma pedreira. É muito difícil ganhar deles lá dentro. Conhece alguém que já jogou lá? Conheço. E também ganhou por time diferente. Quem que ganhou lá? Meu Papão da Curuzu. Ganhamos de 1-0 lá dentro. Histórico, né? Um jogo que ficou aí para a história do futebol mundial. E depois fui, né, contratado pelo Boca Juniors. Tive a felicidade de vestir aquele manto, que ali é muito especial. Aquela camisa número 10 também do nosso eterno Maradona, Riquelme e vários outros. Então, sou um abençoado, né? É gratificante demais ter passado por os clubes que eu passei. Em resumo, tá, o Yarley esteve lá jogando pelo Paysandu, terminou com o Boca foi lá, simplesmente levou o Yarley, e o Yarley lá também conquistou diversos outros títulos. Pra gente finalizar aqui, Samuel, amanhã, transmissão, atenção pra a escalação oficial da Record Guaíba amanhã, Vamos lá. Narração, Lucas Pereira, vindo diretamente de São Paulo. Comentários, desse cara que tá aqui ao meu lado, ó, Yarley. No campo, esse que tá falando aqui, ó, Felipe Bueno. Conversando com os torcedores, um pouco do entorno do Beira-Rio, Daiane Daletese.
E ainda tem Bruno Lohance, nosso colega que também vem de São Paulo. Vai ser apresentador, vai ser repórter, enfim, vai desempenhar aí diversas funções como jornalista na nossa equipe. Yarley, queria agradecer a tua presença hoje, já dizer que estamos ansiosos mais uma vez pela tua participação amanhã. A gente está numa contagem regressiva, numa ansiedade também para esse jogo, e estar ao teu lado numa transmissão como essa, começando um ano, num ano muito especial de Campeonato Brasileiro aqui na tela da Record, para nós é de fato, eu vou repetir a palavra, especial. Muito obrigado. Também ansioso, porque inicia um ano, a transmissão vai ser espetacular e desejar um ano cheio de sucesso para todos nós. Se tiver mais alguma pergunta, o homem está aqui ainda, Samuel. Se liberar, o homem vai, porque é foto, autógrafo aqui, já perdi até as contas. Eu tava vendo, né? Flavinho foi tirar foto com ele, a equipe toda foi tirar, que legal, tem que aproveitar mesmo, muito querido, ele muito humilde, né? O Yarley. É verdade. E muito futebol tem esse homem, hein? Valeu, muito obrigado, Yarley, muito obrigado, Felipe Bueno. Coloca na tela uma parcial da nossa enquete aí, por favor, Carmel. Vamos ver quem é que tá ganhando, ó. Olha aí, tá parelho, gente, tá parelho. Qual o confronto mais difícil? Do Internacional ou do Juventude? Tá ganhando o do Internacional contra a seleção do México, hein? E aí? Internacional contra o México. Ô, seu Fabiano, qual é o confronto mais difícil? O Inter contra o México ou o Juventude contra o Boca? Tá ganhando Inter contra o México. O que tu achas? Concordas ou não? Não concorda? Tu achas que o do Juventude é mais... Ederson, qual é que tu achas aqui o mais difícil dos dois? O do Juventude também? Tá bem. Muito bem, participa com a gente lá, 98911-2717, o zap do Balanço Geral. Lá na finaleira do programa a gente traz o resultado. Por enquanto, o povo de casa entendendo que o confronto do Inter é mais difícil. Pois é, gente, né? O Inter contra a seleção do México, né? Me parece que é o mais difícil. Mas o Boca Juniors é o Boca Juniors, hein? Dá o teu palpite. Vamos seguir, Balanço Geral, Hora do Esporte, fica por aqui hoje, mas amanhã tem muito mais.